Dando continuidade, então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho do conflito de poder, mas eu acho complicado. Isso é uma questão mais jurídica, mas a contabilidade tentou tratar, né, da questão do conflito de poder. Mas vamos ver o que é que ele diz. Se dois ou mais investidores têm, cada um deles, direitos existentes que lhe dão a capacidade unilateral de dirigir diferentes atividades relevantes, o investidor tem a capacidade atual de dirigir as atividades que afetam de forma mais significativa os retornos da investida, tem poder sobre ela. Pronto, acabou. O investidor tiver mais capacidade potencial, né, de influenciar nos resultados, no empenho da investida, esse, na verdade, tem o poder. Pronto. Muito mais simples. Mas juridicamente, isso são questões contratuais, vai olhar quem realmente tem mais condições no contrato, né? Quem investiu mais, quem tem uma porcentagem maior, quem realmente representa a questão do poder. Isso aí são coisas jurídicas que, via de regra, a contabilidade tenta minimizar para dizer quem realmente tem controle potencial. Mas vamos aqui rapidinho. Retornos. O investidor está exposto a ou tem direito sobre retornos variáveis como resultado de seu envolvimento com a investida, quando os retornos do investidor decorrentes de seu envolvimento têm o potencial de variar conforme o resultado do desempenho da investida. Os retornos do investidor podem ser somente positivos, somente negativos ou ambos positivos e negativos. Então você está vendo aí que esse potencial, né, essa participação nesses potenciais de variação, dessas atividades relevantes estão ali dentro daquelas políticas financeiras e operacionais que a gente viu. Tudo aquilo ali eu posso considerar como atividades relevantes, né? Decisões relevantes para a sociedade, e isso vai conotar controle, né? Se você tiver uma porcentagem de controle também, entendendo que existe a forma também, né? A forma da substância, né? Existe o poder substantivo, que para mim existe a substância também nas ações. Se eu tiver mais de 50%, eu tenho poder, eu tenho controle, né, sobre essa investida. Mas vamos lá, o que é que ele, quais são, né, ou o que eles consideram atividades relevantes e retornos? Aí, compra e venda de bens ou serviços, gestão de ativos financeiros que a gente estudou, né, na matéria passada, seleção, aquisição, alienação de ativos, que a gente vai estudar isso aqui ainda, pesquisa e desenvolvimento, que a gente estudou nos intangíveis, determinação da estrutura de capital para obtenção de recursos, quer dizer, capital próprio, capital de terceiros, está vendo aí? Então, essas atividades a gente já viu. Eu acho bem mais legal aquela definição anterior, acho nos livros aquela questão de correlacionar o poder de dirigir políticas financeiras e, né, financeiras e operacionais. Para mim, você mata a definição do que é controle de uma forma muito mais simples do que está disposto hoje aí, né? Essas disposições que a norma 36 traz, juntamente com 18, elas são mais turvas para quem, né, precisa de mais objetividade. Eu acho que essas normas poderiam ser mais objetivas, mas aí está, eu acredito que consegue, né, dar uma uma clareada nesses conceitos, para você entender o que é controle, entendendo que da forma tradicional daqui a pouco a gente vai ver que controle, principalmente para fins da minha prova, se eu tenho 50%, mais de 50% de um determinado capital de determinada empresa, eu posso dizer que eu tenho controle, tá certo? Para a gente não estar perdendo muito tempo, objetivamente é isso, tá certo? Mas tem que estar sempre levando em consideração a essência e não só a forma, não só porcentagem, tem que olhar se todas essas condições que a gente viu, né, se essa potencialidade, né, de participar ou de ter direito sobre ou estar exposto a esses retornos, né, se eu tenho condições e a capacidade de modificar isso daí, eu posso dizer que eu tenho controle. Tranquilo? Então, ó, pode perder o controle? Sim, tá aí. O CPC diz, pode perder o controle. Aí quando eu perco o controle, o que é que tem que fazer? Desconhecer, né? Você vai desconhecer e você vai perceber qual dos outros pronunciamentos eles vão ser aplicados. Via de regra, se eu perder o controle, perco a influência, né? Ou faço, como é que eu posso dizer? Faço uma modificação, quero me desfazer,
por exemplo, dessa empresa, pode virar um instrumento financeiro. Tanto é que você está vendo aí que ele coloca o CPC 38, tá certo? Então, além disso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer as perdas e ganhos por esse desconhecimento, né? A minha ex-controladora, se tiver perdas e ganhos em relação a essa transação, ou se foi modificação, inclusive pode aplicar o 30, o 36, não 36, mas você pode aplicar o 18, né? Se virar na perspectiva de venda, negociação, o 30, que era 38, agora 48, tá certo? Vira um instrumento financeiro sem nenhum problema. Onde tem 38 aí, já deve ter sido modificado, mas deve ter sido modificado apenas a numeração, porque em essência é isso daí, tá certo? Não está modificado no meu slide aí, mas aí é só alterar de 38 para 48. Tranquilo? Vou utilizar o CPC 18, apesar de estar falando de controle, porque na verdade a metodologia a gente vai ver melhor o que significa o método de equivalência patrimonial, mas para as controladas, gente, o método de equivalência deve ser adotado, tá certo? E o que é o método de equivalência patrimonial? Tá aí, é o método de contabilização por meio do qual o investimento, tá vendo aí, o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo, que a gente faz com tudo, né? Quando eu vou adquirir, por exemplo, um instrumento financeiro, inicialmente é o custo. Depois eu vou fazendo as alterações pelo valor justo ou os valores que nós consideramos justos, entendendo valor justo como valor de mercado. Aí veja só, e a partir daí é ajustado para refletir as alterações pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Ativos líquidos você pode entender como PL, mesma coisa. Se eu tenho ativos menos os passivos, vai sobrar os meus ativos líquidos na regra geral. Estou falando aqui de empresas em condições normais, que sempre os ativos vão ser maiores que os passivos. Condições normais, tá certo? Em condições normais. Então veja só, as receitas ou as despesas do investidor inclui sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. Beleza, olha aí. A oscilação agora, a oscilação agora ela é mercado de forma indireta agora, né? Ela vai ser, por quê? Porque a investida via de regra está olhando para o mercado, está exercendo lá suas operações, tá certo? Então faz com que o seu PL oscile com receitas, né, e despesas. Logo, consequentemente, a investidora, essa daí que está reconhecendo inicialmente pelo custo, vai ajustando o seu investimento de acordo com lucros ou prejuízos da investida. E os outros resultados abrangentes do investidor inclui a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Beleza. Então, se tem resultados abrangentes a mais lá na investida, vai influenciar nos resultados abrangentes também na participação, na minha participação enquanto investidor. Tranquilo? Fácil? Pronto. É isso aqui que eu quero que você visualize. Esse é o método. O método de equivalência aqui está explicado de uma forma mais técnica, mas o método de equivalência é aquilo que eu falei no vídeo anterior. É o que? São coisas diferentes, quer dizer, a natureza do investimento é diferente da natureza do PL, e a gente vai tratar os dois como se fossem que? Coisas equiparadas, como se fosse a mesma coisa. O valor do investimento lá na investidora corresponde à porcentagem ou à quantidade de capital ou PL que ela adquiriu da sua investida. Tá vendo aí? Por isso se chama método de equivalência. Equivaler investimentos a PL, tá certo? Todas as vezes que o PL dessa investida oscilar, como se fosse o valor justo. A diferença é que em vez de olhar o mercado, eu vou olhar agora a minha investida. Se a investida tiver oscilação no seu PL, oscila o PL, oscila o meu investimento. No valor justo, eu olho o mercado, todas as oscilações do mercado, o meu instrumento financeiro oscila. Dessa vez, agora não, eu tenho como referência o PL, tá certo? Da investida. Aí vamos lá. Entendendo, gente, que controle está no grande grupo chamado influência. Eu posso só influenciar, mas se eu tiver muita influência, eu tenho poder. Se eu influencio 100% alguém, eu tenho poder sobre ela. Tá? O grande grupo é influência significativa. E o que é influência significativa? É o poder de participar das decisões, olha aí, sobre políticas financeiras e operacionais de investida.
Qual é a diferença para o controle? É que o controle eu dirijo. Só isso, mas está aí no grande grupo de influência significativa. Tranquilo? Mas vamos lá, rapidinho. Gosto muito dessas definições do CPC antigo. Acho que elas são formidáveis. Ela diz, ó, controle, poder de governar. Acabou. Políticas financeiras e operacionais. E obter o quê? Benefício de suas atividades. Acabou. Influência significativa é o poder de participar nas decisões. Controle está dentro de influência, que é o grande grupo. Porque quanto mais influência eu tenho, eu chego ao controle. Tranquilo? Fácil? Beleza. Aí gosto também dessa definiçãozinha aqui, ó, do antigo CPC. Olha só. Controlada é a entidade, incluindo aquela não constituída, sob a forma de sociedade, tal como a parceria. Não é uma parceria. Você não está sendo parceiro de ninguém. Você está investindo e está virando dono, né? Na qual a controladora direta ou por meio de outras controladas, está vendo aí, é titular de direito de sócio que lhe assegure de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Pronto, tá aí. Fácil demais, né não? Tranquilo. Tá aí a definição de controlada que eu queria tanto. Tá bom? Outras definições, tá aí. A gente pode rever aí a questão do método de equivalência. É o método de contabilização por meio do qual o investimento inicialmente é reconhecido pelo custo, posteriormente ajustado pelo reconhecimento da participação atribuída ao investidor nas alterações dos ativos listos da investida. Ficou bem igual, bem semelhante, tá certo? E balanço consolidado são demonstrações contábeis de um conjunto de entidades apresentadas como se fossem as de uma única entidade econômica. Então, balanço consolidado é como se eu juntasse várias empresas e transformasse ela apenas num grupo econômico único, como se fosse uma empresa só. Soma tudinho e vai ser um grupo econômico que vai apresentar apenas um balanço que eu chamo de balanço o quê? Consolidado. Só quem consolida. Por que você está falando sobre isso? Porque só quem consolida, tá certo, gente? São empresas que têm controle. Acabou. Tranquilo? Então você está vendo aí as coisas que eu preciso. Vou passar a questão das demonstrações separadas porque não nos interessa agora. Tá certo? Mas vamos aqui rapidinho. Classificação das participações societárias. Já estudamos controlada, controladora. Pronto. Equiparada, coligadas e simples nós vamos estudar depois. Mas vamos ver aqui rapidinho. Então, veja só o que diz a Lei 6.404. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades controladas, coligadas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. Olha só. Parágrafo 2º. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora direta ou através de outras controladas é titulada de direito de sócio que lhe assegure de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Definição que está lá no CPC também. Diferença o quê? Praticamente o quê? Zero. Diferença praticamente zero. Aí vamos lá aqui para o nosso último slide. Tá aí, ó. Controlador. Entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum que é titulado os direitos de sócio que lhe assegure de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações sociais das Assembleias Gerais e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. E usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Pronto, gente. Aí está. Tá certo? Fácil demais. Vamos aqui rapidinho. E controle de modo geral, vou voltar aqui nesse slide, mas está aí, ó, controle, mais de 50% do capital votante. Beleza? Vou encerrar aqui e continuamos no próximo vídeo. Valeu!